Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Universo Business. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Ele foi 2 anos CLT, 20 anos empresário e 10 anos pastor. Me ajude a receber Maxwell Barros. Opa, Seja bem-vindo, Maxwell. bora! É um prazer receber você aqui. A gente Boa. estava programando essa visita aqui, essa entrevista. E é uma honra você estar aqui com a gente. E antes da gente começar a nossa entrevista, Maxwell, eu peço para você seguir nosso canal, curte e compartilha para você ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então vamos lá, meu amigo Maxwell Barros. Que prazer em ter você aqui. Maxwell, esse programa aqui, ele ajuda vários empreendedores, microempreendedores, pessoas que estão começando, pessoas que querem fazer uma a transação de CLT para empresário, né? Fazer essa transição. E assim, eu trouxe você aqui para ajudar esses empreendedores. São pessoas que trabalham com restaurantes, que é o nosso público, né? Pessoas dono de um mercadinho, né? Funcionário público. E eles querem aprender. E toda vez eles assistem esse podcast com o intuito de evoluir, de crescer, né? Então eu queria que você começasse contando para a gente desde o início da sua infância, como foi para você ter esse crescimento de mentalidade, lá da infância, lá do começo. Bom, é uma honra, um prazer estar aqui cooperando de alguma maneira com a tua vida e, assim, falar do início sempre é desafiador, né? Porque são muitas lembranças e desafios, mas eu tenho, assim, aprendido que a vida nasce, cresce, reproduz e vai ter um tempo da gente prestar conta no final, né? É, verdade. Então, eu nasci numa família, nós somos seis filhos, né? 6 irmãos. E em um determinado tempo, meu pai acabou saindo de casa e, enfim, houve uma cisão, uma separação. E aí, eu como mais velho, né, acabei, a minha mãe ali dando sustento para a gente, eu mais velho puxei responsabilidade, aconselhar meus irmãos e fui o primeiro a trabalhar. E a única Quando seu pai saiu da sua casa, você tinha quantos anos? 16 para 17 16. por aí, entende? Então, eu comecei, eu tinha um conhecimento, né, em relação ao que poderia gerar recurso, é música. Então, eu toquei alguns anos na noite, eu era da igreja, mas acabei indo para esse lado, porque acabava que dava dinheiro. E é interessante que mesmo nessa época, eu lembro que eu não só tocava, mas acabava que eu buscava a agenda cultural dos 144 municípios aqui do estado e para poder fazer agenda para minha banda e para outras bandas. Quantas vezes eu fechei a agenda para outras bandas? Então eu acabava ganhando percentual em cima, né, ali daquele cachê, daquele contrato que era. E isso para trazer sustento para casa. Acabava trazendo, dava um certo recurso. No entanto, chegou um momento assim da minha vida que eu percebi que assim tinha algo que estava faltando. Nesse contexto, acabei me afastando do Senhor e eu entrei num processo de introspecção, de depressão muito forte. E ao ponto de pensar assim, bom, não vejo perspectiva no futuro, então por não ver perspectiva, eu sentia dor no coração, um peso na cabeça, não conseguia olhar para o futuro com expectativa, com esperança. Então, acontece que eu marquei o dia de me matar. E eu Sério? disse, não, cara, Com quantos anos isso? Com 16 também? não, aí eu tava mais, acho que uns 22 por aí, entende? Nessa faixa mais ou menos. Então eu entrei nesse caminho, né? E eu lembro que um moço, né, um rapaz, me chamou para ir para um evento cristão que tinha. Fazia tempo que eu não ia numa igreja e esse evento não era em uma igreja, era num ginásio de educação física. E eu fui e lá eu tive um encontro com Deus, assim, sabe? Uma banda que eu nunca tinha visto na vida e nem muito menos ouvido a canção deles, subiu para cantar e cantou uma música que falou muito ao meu coração, tipo, distante de ti, Senhor, a letra Sei, fala, né? né? Não Sei. posso viver, não vale a pena Diante do trono, existir né? diante do trono. E aquilo parece que tinha ali milhares de pessoas, mas parece que eu estava sozinho. Então, a minha expectativa, o meu estado de espírito ali, emocional, começou
acender algo, sabe? A trazer uma expectativa diferente. Eu comecei a chorar ali e perceber que eu precisava de Deus, sabe? Então, ali foi um encontro, foi ali um divisor, uma rota que foi mudada. Eu tinha traçado, talvez eu não, mas o próprio inimigo, né? Ele vem para matar, roubar, destruir, me traçou um caminho e ali o Senhor mudou o caminho, mudou a trajetória, sabe? É, eu fico assim um pouco com a voz embargada, porque de fato eu me lembro o estado emocional. Você, com 22 anos, você se considera isso como se fosse o fundo de poço? Ah, sem dúvida alguma. Quando a pessoa Você- pensa em tirar sua própria vida, ela não vê expectativa mais, né? Ela não vê expectativa, ela não pensa no futuro. E é uma dor que você sente, é um enclausuramento. Você, inclusive agora esse mês agora é o mês do suicídio, né? Das pessoas falarem sobre isso. Eu nem pensei em falar sobre isso, mas É, acabou que veio, né? Mas eu lembro que a, essa mudança, esse encontro com o Senhor, me trouxe vida, me trouxe expectativa, sabe? Me trouxe, assim, uma expectativa no futuro. E eu pensei, bom, se eu ia entregar minha vida para o inimigo, eu ia entregar minha vida para o suicídio, então eu vou entregar minha vida para Deus. E aí eu comecei a caminhar, trilhar um caminho, né? Ter uma experiência diferente daquilo que eu mesmo tinha traçado, sabe? pastor Não, Maxwell, fica de boa. é, assim, qual foi o motivo de você querer tirar sua vida? A ausência da família, a ausência do pai, Eu, assim, dinheiro, foi falta de alguma coisa, além do vazio que você tinha, que você falou agora, mas qual foi outros motivos, assim, Olha, é meio estranho, mas eu não tinha ausência de nada Hum, aos olhos humanos, né? Eu era novo, só vivia para academia, é, enfim, uma vida de festa, de show, hum, de business e de muitos relacionamentos. Então, aos olhos talvez humano, né? Eu estava ali como resultado de alguém de sucesso, né? Tinha fama, andava no shopping, entendi. dava autógrafo, Ah, tinha fã-clube, enfim, era toda uma. Toquei nos 44 municípios aqui no estado do Pará, tocava nas grandes festas, nas grandes casas de noturna dos anos 90, nas micaretas fora de época, Carna Belém, Parafolia, enfim. Então, aos olhos humanos, talvez, e aos meus olhos, eu estava alcançando, né? Estava conquistando, estava avançando. Mas eu não entendia muito bem por que que eu estava triste, por que que eu estava assim, com esse processo, era sabe? interno, né, que Era não interno, não faltava era, não era falta de dinheiro, não era falta, talvez do pai, mas eu às vezes não dava tempo, né, de ficar pensando tanto. Lógico que você sente falta do pai, principalmente nas datas marcantes, né? Mas eu era falta de Deus. Hoje, lógico que eu sei que era falta de Deus hoje, né? Mas naquela época é muito estranho você conquistar coisas e você perceber que não preencheu o vazio, entende? Não tá faltando ainda. E você busca e não consegue. Aí eu olhava para Deus, eu olhava para aquilo, que a vida que eu tinha antes, eu estou muito distante daquilo que eu tinha como vida. Eu era cristão, né? Eu era da igreja e eu me afastei muito, então eu achava que era um caminho sem volta. Então, como eu não tinha mais como voltar, eu tinha decepcionado muito a Deus. Para mim, eu tinha traído o Senhor, né? Então, eu achava que não tinha perdão. Então, por não ter perdão, por não ter expectativa, eu achei que não fazia sentido mais viver. Então, é lógico que talvez você que está me vendo possa pensar que bobagem, que tolice, mas tem muita gente perto da gente que sorri, que tem comportamentos e status na rede social de conquista, de avanço, de felicidade, mas no fundo, é um coração triste, amargurado, enclausurado nos seus medos. Por isso que às vezes as pessoas perto da gente tiram a sua vida e dizem, caramba, como assim? Tirou a vida, como assim? Não entendi. é. Era tão feliz, eu não faço, não consigo explicar. É, É porque é uma briga interna, né? é verdade. Eu estava vendo até um caso de um podcast que eu ouvi também, inclusive do Joel J, Aham, ele falando sobre a vida do Michael Phelps. aham, Michael Phelps foi o maior medalhista de todos os tempos é, de natação. isso. Ganhou tudo, ganhou tudo. Só que depois, e aí?
e agora? Eu ganhei tudo, qual é o próximo passo? E ele começou a sentir um vazio. E veio aquela tal vontade dele se matar também, de querer tirar a própria vida. Incrível isso, né? Advogado, pô, eu já conquistei tudo, eu pensava que isso iria preencher ele. É. E daí que ele se converteu, ele conheceu Jesus. Algo preencheu ele, ele estava querendo preencher nas drogas, na bebida, né, e estava prejudicando a vida, até a vida social dele também. É uma coisa que a gente não sabe explicar teoricamente, assim, conceitualmente, mas existe um vazio dentro do coração do ser humano que só é preenchido por Deus, entende? Só é preenchido pelo Senhor. Tem uma canção que diz assim: Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho o Senhor. Então eu acho que isso é muito poderoso quando a gente tem um encontro com Deus. E Deus, ele te traz expectativa, te traz esperança, te faz olhar para o futuro com alegria, né? Preenche, cara, porque eu acho tão. Para mim, esse é um diferencial total assim, na vida de alguém, porque eu tenho 20 anos de empresário, 10 anos de ministério, e enfim, 3 filhos, 19 anos de casado, mas eu tenho a convicção de que quando eu tive esse encontro com Deus, essa trajetória que hoje eu vivo, o Senhor estava ali comigo. E mesmo conquistando coisas, avançando, essas áreas minhas resolvidas, mas a gente tem guerra, a gente tem luta, a gente tem desafios, né? A gente vive num estado, numa nação que a carga tributária é a segunda maior do planeta Terra. E a diferença é só 1% do número um. Ou seja, é muito alta a nossa carga tributária. Ganha mais do que a gente, né? O Estado brasileiro. Então, é um desafio, é um desafio. Então, eu penso que você estar com o Senhor nessa trajetória, nessa jornada empreendedora, faz muita diferença, porque você vai ter paz em meio à guerra, né? Você vai ter, a Bíblia diz que a paz que vem do Senhor excede todo entendimento. Apesar de estar guerra ao teu redor, mas tu tem paz, serenidade. Tem uma história muito interessante que havia um concurso para o artista desenhar algo que representasse paz, né? E uns desenharam uma árvore bonita e tal. Ali outros desenharam um riacho à beira de um tipo um ribeirinho, essa imagem do ribeirinho. Outro um campos verdes tão bonito, e outro desenhou uma palmeira vergada pelo vento. Era um vendaval, entende? Havia um vendaval, a tela mostrava ali a palmeira vergada pelo vento, quase quebrando, com as folhas todas ali. Tipo como se fosse um vento Isso, funcionando. muito forte. E aí a questão é o seguinte: esse quadro ganhou. Como que esse quadro ganha mostrando um vendaval? É porque quando você aproximava do quadro, na copa da palmeira, tinha um ninho de passarinho, e o passarinho, mãe, estava lá alimentando o filho normal, como se nada tivesse acontecido, entende? Então, mesmo em meio àquele caos, aquele vendaval, a vida estava seguindo em paz. Então aquilo representou paz, porque paz é no meio da guerra, onde não tem guerra, não tem paz, né? É verdade. Então, o Senhor, ele traz paz. A Bíblia diz que ele é príncipe da paz, né? Então, independente, para a gente avançar um pouco, independente dessa questão do empreendedorismo, da família, de tantas áreas que a gente precisa, que a gente faz parte, né? Como atores ativos ou não, mas nós somos integrantes, vivemos em sociedade. Eu creio que Deus ele dá um sentido para a vida da gente, sabe? Com certeza. Isso aconteceu comigo. E aos 22 anos você teve esse encontro com Deus, e como foi daí? Depois daí você, com 16, o seu pai saiu de casa, aí aos 22 você pensou em se matar e depois teve um encontro com Deus. Sim. E daí, como foi a sua vida empreendedora? Como foi? Você começou trabalhando CLT? Como foi? Me conte daí. Então, eu quando saí da banda, quando eu tive esse encontro com Deus, meu coração se fechou completamente para a banda, sabe? Eu não conseguia. Os meninos são gente boa, são meus amigos até hoje, mas de alguma maneira aquele ambiente eu não conseguia mais estar, né? Então eu cheguei com o pessoal e falei: gente, eu estou saindo,
e eu cumpri algumas agendas ainda que tinha, mas depois eu saí mesmo. E eu mudei até o celular, o número de celular que eu tinha, enfim. Eu precisava desse tempo, sabe? E aí eu lembro que isso foi em 2000, 99 para 2000, por ali. E aí eu fui estudar, né? Vou tentar passar na faculdade. É incrível como Deus ele vai colocando pessoas para te abençoar. Eu saí da banda e não tinha mais renda, né? E tinha uma família que me ajudou muito no estudo, pagou a faculdade, o cursinho para mim. Eu consegui estudar, pagava professor particular de redação, eu consegui estudar. E aí eu fiz o vestibular e passei no vestibular de 2001, né? Passei na Federal, em administração, passei na UEPA, na época em secretariado trilingue, passei em administração também na FACE e no CESUPA. Eu passei nas 4 faculdades. Estudou bem, não foi? Rapaz, enfim, foi dedicação. Eu tinha parado muito tempo de estudar e nesse ano acabou que... Qual era o curso? Administração, né? Tudo eu foquei em administração, exceto a UEPA, que eu fiz secretariado trilingue. Aí se formou com quantos anos? Eu fui para a Universidade Federal, né? Tu acredita que eu não formei? Foi mesmo? Por quê? Eu comecei a estudar e eu consegui um estágio, né, na universidade. E depois desse estágio, eu trabalhei na reitoria da universidade, foi muito bacana. Aliás, antes desse estágio, eu comecei a trabalhar como, não é fiscal, mas é uma espécie de auditor dentro das lojas de shopping. O shopping ganha em cima do faturamento, né, o condomínio. Né? Nesse estágio, né? E aí, nesse estágio, eu comecei a perceber atendimento de vendedor, organização de loja, a forma de atuação dos gerentes. Então, eu começava a fazer relatório, dar sugestão de mudança, de melhoria, ou a perceber o perfil do cliente também, né? A gente chamava o cliente Miranda, o que mira e anda, não compra nada. É verdade. E ainda mais quando ele é abordado também, né? Que você está pensando? Não, só estou olhando. Não, eu via situações assim que o juiz me dava dó das vendedoras. Estou precisando de ajuda? Não. Se eu precisasse, eu te pedia, volta para lá que é o teu lugar. Caraca. Açaí de 20, grosso, né? Açaí de 40, grosso mesmo. Caramba. Então, eu fui aprendendo ali, sabe? Era um trabalho que eu precisava só anotar ali as vendas do caixa, mas eu consegui entender que esse ambiente era um ambiente também de crescimento, de aprendizado. Eu sempre fui esponjinha, sabe? Tipo para ver se ele estava informando o faturamento correto, você... entendi. Isso. Então, a gente estava em algumas lojas, né? Não só uma, mas de diversos segmentos. Eu acabava atuando, né? Então, para mim foi importante essa experiência. E aí eu depois... Mas eu ganhava R$170 nesse estágio. Em 2001? 2001, né? Eu lembro que quando teve aquele 11 de setembro, eu estava trabalhando. E no shopping, eu fui olhar a televisão, a gente, uau, que isso, Estados Unidos sendo atacado. Caraca. Então, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Então, depois eu saí desse lugar, eu fui para a universidade estudar, um estágio lá, trabalhei na reitoria, na Pró-Reitoria de Planejamento. Para mim foi muito bacana, porque eu tive contato com pessoas como Alex Fiuza, como a professora Marlene Matos, como pessoas assim que me ensinaram, sabe? Eu aprendia, eu sempre, como eu disse, eu sempre fui esponjinha, eu gosto de aprender. E eu comecei a perceber como que esses homens que pensam agem, né? Eu participei ali da discussão do planejamento estratégico da universidade e via, por exemplo, o desafio entre implementar um plano que demandava velocidade com a mentalidade do público que tinha, que era 11h30, terminava o expediente, se tu chegasse às 11h25, ela não, volta no outro dia, porque 5 minutos que eu vou passar aqui não vai dar tempo de eu te carimbar esses papéis. Aí, quer dizer, você perdia um dia de trabalho, no outro dia só que você ia voltar para o cara carimbar. Então, havia um descompasso, né? Um planejamento arrojado com o material humano, com a mentalidade que era um enclave, né? Que era um fator limitador. E como foi para organizar isso aí? O Alex, na época, ele trouxe a FGV para dentro e começou a falar, mudar, contribuir para a mudança de mentalidade, né? Dentro da universidade. Então,
os funcionários eles foram ativados, né, colocados em movimento para entregar resultados, para sair desse ambiente, né, muito burocrata e no sentido ruim do negócio. Mas e aí e depois eu saí da universidade e fui para a FADESP. Ainda era o estágio ainda isso aí? Já era estágio. E eu ganhava R$ 130 por mês, mas para mim era bacana. Porque é uma questão do Do aprendizado, né? aprendizado era. Então, Porque muitas pessoas, quando eles estão no emprego, eles não ligam, pensam só de fazer o feijão com arroz, né? Eles não tentam entender a questão do aprendizado para lá na frente, por que eu posso aproveitar com isso daí? eu acho que isso, inclusive, eu posso dizer que isso é um segredo, dos segredos de sucesso de qualquer pessoa. O desejo de aprender. Independente, não é o dinheiro que te faz trabalhar, entende? Não pode ser assim. Você não pode, me paga muito, eu trabalho muito. Não, o recurso ele é o resultado da tua entrega, do teu trabalho. Né? Então, eu era estagiário, mas eu não me vestia como estagiário, não falava como estagiário e não trabalhava como estagiário. Exatamente. Tanto é que quando eu fui para a FADESP, eu contratava estagiários para fazer o meu trabalho. Eu ia no meu curso, no bloco IP de administração da universidade, e eu pegava os currículos e levava e tal. Eu contratava, e só foram saber que eu não era contratado, eu era apenas um estagiário igual a eles, depois que eu fui demitido. Que eu na verdade, fui demitido, não, saí de lá para trabalhar no banco. Foi a minha primeira vez que eu fui e única vez que minha carteira foi assinada. Então, foi uma surpresa para eles. Até hoje eles brincam comigo, o Mac, eu me chamo de Mac, né? O Mac, ele contratou a gente sendo estagiário para fazer o serviço dele. Eu sempre gostei de gestão. Eu acho que tem 3 aspectos na vida da gente que a gente precisa saber onde que a gente se insere, né? É o estratégico, é o operacional, o estratégico é o gestão, né, tático e o operacional. Se a gente se deixar se envolver, você está dando para ver minha unha aqui pintada, é minha filha de 6 anos ontem pintou minha unha, eu não consegui tirar tudo aqui. Mas, enfim, se a gente se permitir ser envolvido muito pelo operacional, você não consegue estar no estratégico. Né? Então, eu sei que o empreendedorismo, você é estratégico, é operacional, é tático, é tudo. Né? No início, eu vendia, eu entregava e eu era cobrador e eu era técnico, eu era tudo, entendeu? E era uma área que eu não conhecia. Eu vendo hoje informática, mas é uma área que eu nunca trabalhei com informática. Mas eu lembro que quando eu chegava da faculdade, quantas e quantas vezes eu me percebia, era 8 horas da manhã. Eu chegava, passava a noite inteira estudando, vendo o que era memória, o que era processador, a compatibilidade dos periféricos, né? Quem eram os principais distribuidores do Brasil, como era que os grandes players do Brasil trabalhavam. Então, eu comecei a estudar o comportamento, né, dessas empresas no Brasil e em Belém, que eu achava que era uma referência, para poder eu aprender e colocar em prática. E melhorar, porque quantas e quantas vezes eu pegava a proposta e experimentava o processo de uma empresa e pegava a proposta dela e dizia, legal, mas eu posso melhorar isso, isso, isso. E eu comecei a melhorar aquilo que tinha como de referência no mercado, entende? Entendi. Então, eu estudando isso, eu usava a internet, usava aquilo que eu tinha. Mas como foi, Maxwell, para você fazer essa transição da CLT, que você... Acho que você falou sobre o estágio, né? Mas qual foi o seu primeiro emprego que você na CLT? Eu trabalhei numa instituição financeira, né? Eu saí da FADESP e fui. E lá na FADESP, só trazendo aqui, foi legal porque eu era comprador. Então, eu comprava desde estrume, literalmente, até turbina de avião. Então, FADESP era uma fundação da universidade que ela tem a sua personalidade jurídica pública e privada. Então, ela gerencia os recursos dos coordenadores, na época eram mais de 400 projetos da universidade, dos coordenadores, dos pesquisadores. Né? Então, ela tem um corpo técnico que faz com que aquele corpo técnico dê suporte para o pesquisador, ele consegue o recurso no mercado e ele faz o projeto e a universidade, a FADESP, a fundação, ela gerencia esse recurso através dos sistemas que ela tem. Né? Então, ela classifica o tipo de recurso e tal, enfim. E eu comecei a ter contato com isso, com o público dessa natureza, essa expertise de compra
regida pela licitação, pela lei da licitação, o tipo de produto, né? E aí, beleza, fechou-se um ciclo aí, eu fui para o banco, fui trabalhar no banco. Trabalhei 2 anos e lá, assim, era uma outra realidade. Foi a primeira vez que fui CLT. E na FADESP eu ganhava R$ 400. Então eu saí de 130 para ganhar 400. Então eu estava quase rico, né? Então, se você pensar, caramba, uau. Mas Então, nisso você já era casado já? não. Eu só estava aqui solteiro, né? Entendi. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para o banco, aí eu já ganhei quase 2.000. Então, eu fiquei quase milionário mesmo. Fiquei muito rico, Para camarada. quem vai de 400 para 2.000, né? Né? Eu fiquei assim, feliz da vida. Então, eu pensei, vou ser superintendente desse banco. Eu vou crescer, vou entregar, eu vou ser superintendente. Eu tinha esse plano no meu coração. No entanto, nessa trajetória, houve uma interrupção. Eu peguei úlcera, e peguei 2 úlceras. Então, aquilo, eu lembro que aquele dia eu comecei a sangrar muito pela boca e eu fui para o hospital. E lá no hospital, passei a noite lá internado e ele me deu 15 dias de licença médica, só que no outro dia de manhã eu estava no banco de novo. Caramba. Porque eu não queria perder meu trabalho, né? Bater a meta também, né? Tinha meta. Eu sempre gostei de trabalho, sempre gostei de entrega. Tipo assim, não vou morrer por causa disso, entende? O médico disse, não, cara, isso aí... Ele explicou que eu estava vivendo, era uma questão de úlcera. Ele falou isso aí, eu estava muito magro, eu perdi muito peso. Então, ele disse, olha, isso aí é um risco. Se você não se cuidar, esse ambiente de estresse, a rotina que você leva é uma rotina intensa, você precisa parar um pouco para que você depois retome, porque senão você pode perder sua vida. Então, mas no outro dia, para mim, aquilo novo, a gente é novo, cheio de energia, expectativa, tu não vai ser parado. Então, eu disse, vou voltar. E voltei para outro dia no trabalho, mas ficou na minha mente a palavra dele, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. Eu sei que Deus... Mas o médico falou isso para você? Ele falou assim, é arriscado você perder a vida por causa disso e tal. Isso pode evoluir para um problema maior e tudo. E aí eu comecei a ficar assim, pensativo, né? Eu não olhei, eu não tive, assim, eu não quis ir com meu gestor na época e dizer, olha, preciso tirar licença, porque eu ficava pensando, bom, se eu tirar 15 dias de licença, na realidade que a gente está aqui, quando eu voltar eu estou demitido. Então eu nem fui, né? Mas eu comecei a vislumbrar, a pensar, o que eu vou fazer se eu sair daqui? Montou um plano. Isso me deu abriu o meu leque, abriu a minha visão, assim, tipo assim, se eu sair daqui do banco, o que eu vou fazer na minha vida? Eu até então queria ser superintendente, né? Mas essa interrupção, esse problema que eu tive de saúde, me fez pensar o que aconteceria se eu saísse do banco. E aí eu lembrei das relações que eu tinha construído na universidade e tal. E uma dessas relações foi um amigo meu que tinha uma empresa de informática. Mas foi você que decidiu sair ou você foi demitido? Eu decidi você sair. decidiu sair. Eu fui lá pedir demissão. Porque você entendeu que se você se dedicasse mais para você, teria mais resultado do que se tornasse superintendente. O que eu fiz? Eu comecei a vislumbrar uma alternativa para essa realidade do banco. E aí eu fui com um amigo meu, que era dono de uma empresa de informática, ficava ali na Braja Guiar. Eu disse para ele, mano, me deixa ser teu vendedor, não precisa tu me contratar. Tu me dá uma lista do que tu vende, eu vou vender para quem eu conheço. Tu não precisa me pagar nada, só me paga aquilo que eu botar em cima desse produto, em cima dessa tua lista. Eu faço meu preço, tu me dá um preço, eu coloco em cima, você me paga. Ele falou, tá fechado. Eu fui no banco e pedi minha demissão, cara. Ele disse, olha, obrigado, eu não quero mais. E fui embora. Peguei a lista dele e fui para a universidade. Mas você garantiu, tipo assim, um seguro-desemprego, alguma coisa assim? Não, tem que fazer um plano que, tipo assim, por exemplo, eu tenho que fazer um plano, daqui a 6 meses eu tenho que ganhar no mínimo tanto por mês para sustentar a minha casa, a minha família. De verdade, eu não fiz esse plano. Fez? Não. Foi papum. Eu era solteiro. Não tinha um pinto tipo para assim, dar o água. risco não era muito alto comparado você tá lá garantido com aquele valor. Sim. Entendeu? Eu nunca gostei de um salário fixo, entende? No banco eu tinha um salário fixo, então eu não, se a gente estava comentando aqui antes, né? Me dá um salário alto e um percentual, eu prefiro o percentual do que o salário alto.
eu gosto do novo, eu gosto da inovação, eu gosto do diferente, eu gosto de me desafiar. Eu gosto desses acessos que você tem em diversas áreas de conhecimento, às vezes dentro da tua área, ou áreas que tangenciam a área principal que você atua. Então, eu gosto disso, é o meu perfil. Então, eu comecei a vender. Eu fui com esse meu amigo, peguei a lista dele e voltei para a minha base de relacionamento que eu tinha. E eu fui vendendo para um, vendendo para outro, vendendo aqui, e eu percebi, olha, dentro de uma semana eu já ganhei mais do que meu salário. Entendi, um mês inteiro. Até que eu lembro que eu fiquei com um professor que sabe aquela pessoa difícil, desafiadora, um cara muito bom, mas ele tinha um perfil, uma personalidade muito forte e assim, de difícil relacionamento. No entanto, eu sempre gostei, não sei se é masoquismo, mas para mim não tem pessoas desafiadoras. Eu acho que você tem que saber lidar, entendeu? E eu fui com esse cara. Eu atendi o projeto dele quando eu era do estágio. E eu disse para ele, professor, eu queria uma agenda para o senhor. Aí ele mandou ir lá e me deu 2 horas de cadeira. Beleza, eu fiquei lá esperando. Eu sei que eu já estava noivo da Sandra, minha esposa, e aí eu fui lá. Ele me deu 2 horas de cadeira. Eu disse para ele, então, quando ele me atendeu, eu falei, então, eu tô vendendo agora, eu saí da universidade e tal. Aí ele já me deu uma bronca. Pô, tu resolvi as minhas broncas, agora tu saiu, tu me deixou na mão. Eu falei, já perdi aquilo. Mas eu disse, professor, então, eu tô vendendo. Eu já sou vendedor e tudo, tá aqui minha lista do que eu vendo. Aí ele olhou e disse, não quero comprar nada disso. Aí eu falei, não, beleza, professor, mas você não tem nada para comprar aí? Aí, pô, eu esperei 2 horas, professor, me ajude, me ajude. E aí ele, não, eu tenho isso aqui, me deu uma folha toda em inglês. Ele era professor, ele era o diretor também? Esse professor é um professor pesquisador muito relevante em Belém. Ele tinha, eu não sei se eu posso citar o nome dele, mas Pode. O professor João Crisóstomo. É um cara que eu respeito e eu acho assim, é uma das mentes pensantes aqui do estado do Pará. Ele era coordenador do projeto da Ericsson, que analisa o alcance dos sinais de celulares. Então, lá no início, aquelas antenas elas precisavam haver um cálculo, enfim, ele tinha recurso do CNPq que financiava essa pesquisa. Tá. Entende? Entendi. E eu, sabendo desse contexto, eu fui acessar ele, né? E aí ele me deu um negócio tudo em inglês para eu ler. Eu fui em casa pesquisar, fui nesse meu amigo, disse, cara, eu preciso comprar 4 disso aqui. Aí o camarada fez a pesquisa dele, tinha só nos Estados Unidos, e ele disse, olha, mas é $1.000 cada um, e eu só posso comprar se me pagar antecipado. Eu falei, amigão, eu não tenho nem para comprar o completo na universidade, lá no VRPzinho da universidade. Como que eu vou ter $4.000 para te pagar? Ele disse, não, mas isso aí tu tem que me pagar antecipado e tal, porque é um produto que não tem rotatividade. Eram 4 bateriazinhas, parecia assim, de celular, sabe? E aí eu disse, caramba, tá bom. Só à vista. E quanto é que é um desse? Era $4.000. 4 mil? Um era 1.000, eram 4, então eu tinha que ter $4.000 para pagar para ele. E assim, eu não tinha esse dinheiro, nunca nem tinha visto $4.000 na minha frente. Então, eu fui embora para casa pensando numa solução. Deus me deu uma direção. Eu fiz uma proposta, formalizei uma proposta e fui visitar o professor. Eu perguntei para esse cara, quanto tempo tu me entrega esse produto? Ele disse, em 60 dias. Eu falei, beleza. Até 60 dias tu me entrega, ele me entrega. Eu disse, tá bom. Fui lá com o professor e fiz uma proposta e formalizei e dei para ele. Professor, tá aqui o produto. É esse valor. Eu botei $3.000 em cima de cada um. Então, eu sabia que ele ia chorar, né? E ele chorou ainda? Escuta, aí eu peguei, dei para ele olhou, viu a proposta. Você conseguiu? Eu falei, consegui. Quanto tempo tu me entrega? 60 dias. Ele disse, só tem uma coisa. Aí eu falei, né? Só tem uma coisa, professor. Eu preciso de pelo menos 50% para poder comprar e lhe entregar. Eu precisava pagar isso aí. Aí ele disse assim, rapaz, isso está em dólar, converte para mim para real. Aí eu converti para real. Aí ele pegou, abriu a bolsa dele, pegou um cheque do CNPq, preencheu e me deu, do valor total. Caramba. Rapaz, quando eu saí da sala dele, eu vinha me tremendo todinho, que eu nunca via tanto dinheiro na minha vida.
E foi a primeira vez ali o negócio, né? Então eu liguei pra Sandra, a gente tá rico, a gente tá rico. Cara, foi muito doido. Eu saí da sala dele, eu fui direto pro Banco do Até Brasil. então foi a maior venda que você Foi a tinha maior feito. venda que eu tinha feito. Aquilo foi o capital inicial da minha empresa, eu abri minha empresa, foi o CNPq, o CNPJ da minha empresa. Foi aquilo que me deu gás. Eu estava noivo e eu não tinha nem perspectiva de fazer uma lua de mel, a gente ia morar no kitnet. E esse dinheiro ele me deu um gás que eu consegui fazer a lua de mel, alugar um apartamento, imobiliário todo, comprei um carro. Foi assim, porque aquilo foi um capital inicial, comecei a girar negócio. Aí que eu passava a noite pesquisando distribuidores para poder oficiar no Brasil, para poder já comprar direto no distribuidor, não precisar passar pelo meu amigo. E assim foi, a minha empresa foi girando. Entende? Foi nascendo aí esse projeto. E aí, cara, a vida caminhou, né? Eu fiquei, aí eu comecei a empresa. Alguns amigos meus eu chamei da universidade que trabalhavam comigo para poder ser sócio. Eles não acreditaram. Inclusive o nome da minha empresa não foi eu que pus, foi um desses amigos meus. Foi. Eles não acreditaram em você? Não, e não acreditaram no projeto, né? Não, cara, porque eles tinham que abrir mão do fixo para poder ir para a empresa. Né? Então eles, não, cara, isso aqui E você já tinha saído do banco, já tinha feito, passou quanto tempo depois que você saiu do banco que você iniciou esse projeto? Imediatamente. Não, assim, porque você me falou, Max, que você começou a vender e tal, pá. Aí fez essa venda para esse reitor e foi daí que deu a vontade de abrir a empresa. Na verdade, eu ia abrir empresa, eu já ia abrir empresa, só que eu não tinha uma perspectiva financeira para me capitalizar. Aí você conseguiu então, com essa venda. Consegui com essa venda. Então, eu me lancei sem ter o dinheiro aí. Entende? Então, aconteceu. Eu fui capitalizando, prospectando. Acabou que, prospectando um cliente, acabou que houve essa realidade aí. Eu estava na pista. Esse processo demorou o quê? 1 ano vendendo? Ou 6 meses? Logo que acho que até menos, viu? Acho que até menos. Acho que até menos. Menos. Aí o pessoal não acreditou? Cara, o pessoal não acreditou. Eles acharam que... porque quando eu consegui esse capital, aí eu chamei ele, falei, cara, tô com a empresa aqui, bora abrir, bora junto, bora isso. Não, mas aí a gente até tentou, mas depois eles, não, a gente percebeu que não dava para conciliar o trabalho que eles estavam com a empresa, então tinha que abrir mão do trabalho para mergulhar na empresa. Éramos 4 e 3 não aceitaram, só eu, que já estava mesmo, e fui para cima. Então, cara, tô aí há 20 anos. E nada é só flores, né? São desafios. Isso. Né? No início, eu ficava assim, às vezes sentado na frente eu comecei no meu quarto, né? E depois a gente alugou um localzinho ali na Diogo Moya. E eu lembro que quando a gente não tinha dinheiro para pagar a conta, sentava na escada assim daquele lugar. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar essa conta aí? Sabe, vencendo, derrubando um leão por dia, derrubando um gigante por dia. Deus foi dando força e foi multiplicando. Aí depois a gente saiu de lá, fomos para Rua dos 48. Aí como foi para você ir para a licitação? Daí? Desde o início eu já vim com esse DNA de vender para o público, né? Eu vim do público, né? Fui estagiário, então a minha carteira de cliente, meus relacionamentos era a universidade, era pessoas do público. Já era a parte de licitação, né? Já não era bem a licitação porque eu não tinha ainda know-how para fazer, né? Mas esse ambiente eu sempre transitei. Eu sempre militei nesse ambiente, sempre caminhei nesse ambiente. Então, eu fiz curso de licitação. Então, dentro da universidade, quando eu era estagiário. Então, eu era do lado de lá do balcão. Quando eu saí, eu vim para o lado daqui do balcão, como vendedor, né? Então, eu fui para a licitação automaticamente, né? Quando eu tive capital para fazer isso, eu acabei indo para a licitação, pegando licitação menor e entendi. Assim foi crescendo. Fui crescendo, entende? Mas você já dominava quando trabalhava como colaborador, né? Já tinha o conhecimento. Já tinha o know-how. Aí depois, quando abriu a empresa, ficou mais fácil. É isso que falta para as pessoas, né? Que falta esse know-how. Às vezes que a pessoa quer iniciar sem saber nada e acaba quebrando. Eu acho que também é muito importante você aproveitar aquilo que você está vivendo. Sabe, em vez da gente desmerecer, cara, você não sabe do amanhã, entende? Então, eu acho que é muito importante você valorizar o trabalho que você tem, valorizar a oportunidade que você tem, sabe? Porque você não sabe, até porque a Bíblia diz que a vida é uma semeadura. Hoje você semeia algo, amanhã você vai colher.
né? Então, às vezes, como funcionário, seja o funcionário que você gostaria de ter. Exatamente. Sabe? Eu acho que é importante Como isso. fala a palavra de Deus, que se você não é fiel no pouco, sobre o muito, né? Não tem como. Então, se a pessoa não aproveita esse processo de aprender e tal, cada área foi o que aconteceu comigo também. Eu fui pegando todo o processo, até chegou o momento, já dominei tudo. E estava fácil, ficou muito fácil assim, porque eu já tinha o know-how. Então, a pessoa, quando for empreender, não é a pessoa tem que ter, como o Flávio fala, tem que ter visão, coragem e competência. Se o cara for só corajoso, ele vai ser igual o touro. Vai para cima, vai bater no... O cara for ter know-how e não tiver coragem, vai ser aquele cara medroso também. E se ele não tiver visão, ele não vai sair do lugar também, não é isso? Isso aí. Eu acho que o crescimento, ele tem 3 pilares indispensáveis para o crescimento. Primeiro, tu fazer uma coisa que tu não gosta. O desconhecido, ele faz parte, porque é muito fácil a gente fazer o que a gente gosta. E a gente dá essa desculpa, eu faço o que eu gosto. Mas nem sempre o que faço o que eu gosto te traz resultado. Entende? Eu gostava de fazer o que eu estava fazendo no banco. Então, o empreendedorismo, ele não é uma zona de conforto. Não. É uma zona de inconformidade, te traz um desconforto, tu quer fazer alguma coisa diferente. Então, quer empreender, tem que estar preparado para fazer aquilo que tu não gosta. Tu vai até gostar depois do processo, mas no início, o que tu gosta hoje pode ser um fator limitador. Entende? Porque tá confortável, tu gosta de fazer, tu sabe fazer, tá aquele saláriozinho por mês, pronto. Tá aquela metazinha por mês, tu bateu, pronto. Tu nem te lança, entende? Tá confortável. E o que é que você fala para aquela pessoa que quer empreender só para não ter patrão? Não, eu quero trabalhar para mim mesmo. Aí essa pessoa, quando ela sai, porque não gosta do patrão, não gosta de ter Eu dou um conselho, faz isso, faz. Aí o cara vai ser o patrão. E aí, o que é que você fala para essa pessoa? Faz isso, irmão, faz isso. Aí que ele vai ver o que é não, né? Gente, não é fácil não, camarada, não é fácil não. Não é só flores. Né? O funcionário, ele trabalha e quando ele sai do trabalho, acabou. O empresário não, o empreendedor, ele é 24 horas, ele é full, né? Então, agora, o empresário, ele tem outras dores. Ele tem a dor fiscal, ele tem a dor do funcionário que precisa entregar, do treinamento e tal. Ele tem outras preocupações. O funcionário tem outras preocupações. Então, você tem que perceber que a tua realidade de funcionário, eu quero ser patrão porque a minha vida vai ficar boa. Não, são outros desafios. Né? São outros desafios que você vai ter. Como eu estava falando, para mim, empreendedorismo tem que ter o crescimento. Né? Você percebe que você está crescendo quando você está fazendo aquilo que você ainda talvez não goste, mas está aprendendo. Tem que ter a entrega, a busca pelo conhecimento, né? E é uma dor nisso. Né? Você está lendo, meu Deus, eu passava a madrugada estudando aquilo ali, estudando memória, não tinha nada a ver com a minha área de formação, que era administração. Entende? Formação não, estudei, mas eu não formei. Sabe por que eu não formei? Porque assim, não é uma desculpa, tá? Não é uma desculpa, mas eu acho que o conhecimento ele é importante. Mas é que não estava batendo. O meu professor de mercadologia, de marketing, por exemplo, cara, ia para a universidade. Isso até é uma dica. A primeira imagem você vende. Eu era só um jovem e via o meu professor falando de marketing e com a camisa tudo torta, dos botões assim, não conseguia botar nem direito o botão, com sandália havaiana, tudo jogado. Eu falei, esse cara não é uma referência para mim. Tô aqui perdendo um tempão. Não é arrogância, mas entende bem. Você está vendendo, entende? O cara vai falar de marketing. Marketing, ele é importante dentro de uma empresa, mostra o DNA, aquilo que você entrega para o mercado. E ele estava me entregando dessa maneira. E é lógico, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a caminhar, a construir, a buscar conhecimento fora do ambiente da universidade, acabou que me trouxe para esse lugar. Entende? Eu também não formei, eu parei no 2º ano do ensino médio e eu comecei a trabalhar cedo. Só que eu já tinha referência, eu vi alguns professores, todos dando aula, formado. Né? E o meu pai já tinha dinheiro, não era formado na nega. O que é diferente? Eu prefiro ser empreendedor. Sim. Né? E aí eu comecei a ligar os pontos. Falei, não, a formação acadêmica é um caminho, mas não é o único caminho.
Há É outros verdade. caminhos que É tu verdade. pode... o estudo, ele não só para na universidade. É. Ele não é só na universidade. Tem vários outros estudos que tu pode estudar o teu negócio, estudar, empreender, aquilo que tu quer ser perito. Existe um estudo, mas a universidade não é o único caminho que tem. É. Porque é vendido para a sociedade que você tem, como o Flávio falou, né? Você tem que, olha, você passa pelo ensino fundamental, ensino médio, tem que te formar, tem que ser alguém na vida. Se tu não te formar, tu não vai ser nada. A pessoa sempre foi vendido isso pra gente, isso foi de geração em geração. Mas não é o único caminho. É Não estou verdade. falando que a gente não tem que ler, tem que aprender Sim, a ler, sim, escrever, sim. matemática, é muito importante ser, mas eu estou falando que a formação acadêmica não é o único caminho. Lembra que ele falou também, né? Eu achei interessante, ele falou assim, o resultado desse trilho é uma aposentadoria com teto máximo de R$ 7.000. Né? Se a pessoa ganha, o teto máximo da aposentadoria é R$ 7.000. Quer dizer, uma pessoa que ganha 40 mil e de repente começa a passar a ganhar 7, vai fazer Você dá uma um baque, falta. né? E talvez você olhando assim, 7 mil, quem dera 7 mil. Rapaz, quando você acessa determinadas situações, valores e constrói uma realidade em cima daquilo que você vai ganhando, você percebe que isso não é nada. Entende? Isso não é nada. Então, e a maioria das pessoas aposenta com um salário mínimo. Né? Então, quer dizer, esse é o trilho, acaba levando para esse ambiente aí. Não sou contra a universidade, pelo contrário, acho que o conhecimento é muito bom, mas a gente tem que abrir a perspectiva, não é apenas a universidade, não é a única forma de vida, não é a única... Enfim, eu acho muito importante a gente, quem tem veia empreendedora, pensar um pouco fora da caixinha. É verdade. E mesmo na universidade, por exemplo, tem incubadora de empresas, que é legal você ir lá, pelo menos na época que eu estudava tinha, não sei se ainda tem, mas é legal você incubar, ter uma ideia, ter um projeto, e você vai dentro da universidade, eles vão te dar suporte, vão pensar no plano estratégico para você. Então, você vai começar a incubar a tua empresa dentro da incubadora de empresas da universidade. Entende? Entendi. Então, tem várias áreas de conhecimento dentro da universidade que te faz crescer, te faz prosperar, te faz acessar as relações. Entende? As relações que você constrói dentro da universidade é muito importante, é muito bacana mesmo. Então, enfim, são coisas que... Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Daí que você é empresário há 20 anos, como foi para você dar esse start de virar pastor? Rapaz, que coisa, Queria que hein? você contasse um pouco para a gente aqui, para o público que não está ouvindo. Eu sei que não é o tema, né, o empreendedorismo, mas a gente tem essa curiosidade para saber como é que você consegue fazer as duas coisas, ser empreendedor também e ao mesmo tempo também ser pastor. Pastor é um chamado, né? Pastor é um chamado. O empreendedorismo... Como foi para nascer esse chamado em você? Como foi? Quantos anos você tinha na época? Eu digo assim, olha, o que Deus faz em nós, Ele faz através de nós. É igual uma comida que você come, você, caraca, você precisa experimentar esse restaurante. Uma viagem que você faz, caramba, você precisa experimentar essa viagem. Então, eu experimentei o pão da vida, né, Jesus. Eu vi como uma das coisas que eu mais acho incrível, assim, ninguém me conta, foi o que eu vivi, é a minha mente mudar, sabe? A mente mudar. Então, um exemplo, né? Um exemplo. Eu era uma pessoa muito mulherengo, né? Muito indo para esse lado. E eu pensava assim, eu não vou casar porque meu coração é muito grande, tenho muito amor para dar, não dá para dar uma só. A gente vai buscando na gente uns conceitos que é para justificar nossas atitudes, né? Então eu buscava isso. Não tem como ser só de uma. Então eu não vou casar, eu não posso sair fornicando, que a gente chama, então eu vou ficar aqui na minha e vou morrer dessa forma. E aí eu casei, né, e tal. Conheci a Sandra no estacionamento da igreja e eu olhei para ela e falei, uau, que lourão. Eu dizia para Deus, eu falei assim, não, Deus, tudo bem, eu quero casar agora. Mas eu queria casar com uma loura, com uma advogada, independente, de olhos verdes, e que eu queria que ela tivesse opinião, uma mulher firme de opinião, sabe? E eu a vi no estacionamento da igreja. Falei, uau, 3 meses depois a gente estava noivo, e 1 ano depois a gente casou. A gente tem 19 anos de casado, a gente fez agora dia 10 de setembro. Então, voltando, eu percebi que Deus pode transformar, mudar a mente, e esse coração que se justificava comportamento poligâmico aí,
né? Foi mudado, cara. Eu lembro que eu estava uma vez no trânsito, parei no sinal e passou uma moça na frente do carro, assim, atravessando a rua, com uma roupa de academia muito bonita, a moça. Aí eu olhei para ela, eu disse assim: "Ô Senhor, tão bonita essa moça, ela não precisava mostrar o corpo dela dessa maneira." Comecei a orar por ela, só eu e Deus dentro do carro. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: "Viu como eu transformo, camarada? Tu não precisou baixar o vidro do carro para falar com ela, mas tu está intercedendo pela vida dela." E eu estava orando mesmo, estava dizendo assim: "Senhor, ela é templo do teu Espírito, tu criou ela tão bonita, para que ela está mostrando dessa maneira? Sabe, ela deve se mostrar para a pessoa que a ama e tal, mas assim, para todo mundo." Eu fiquei, eu mesmo orando, falando, e eu não estou aqui julgando ninguém, só estou dizendo que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu percebi que Deus foi transformando. Eu fui percebendo que Deus, no momento que eu estava querendo me matar, o Senhor foi lá e me resgatou. No momento que eu não tinha, eu não tinha outra perspectiva a não ser o banco, o Senhor foi lá e me deu outras perspectivas, abriu meu leque de opções, abriu meu horizonte, né? Então, eu não queria casar e o Senhor me apresentou a Sandra. Eu fui pedir a Ele me deu. Então, eu percebi o seguinte: a fonte de tudo que a gente precisa está em Deus. As pessoas precisam saber disso. E mais do que acesso a coisas, é acesso à eternidade, sabe? Acesso à eternidade, porque se tu pensar bem, James, daqui a 100 anos, cara, e eu estou sendo otimista, nenhum de nós existe mais. É verdade. Entende? E como é que vai ser a eternidade? Então, cara, eu fiquei pensando, tem alguma coisa a mais do que aquilo que a gente produz no dia a dia, sabe? As entregas do dia a dia, as conquistas são muito boas. Os projetos que surgem, eu lembro que um projeto que eu criei, fazendo um parênteses, foi computador em casa. Eu consegui criar um projeto e apresentei para o Fundo Social da PM, e a gente conseguiu vender em todo lugar que tinha quartel da Polícia Militar. Eu mandava a equipe, a gente vendia em tudo para eles, sabe? Então foi um projeto tão maravilhoso que a gente fez, e para dignificar, para trazer acesso à Polícia Militar, à tecnologia. Aí eu não só vendia computadores, eu comecei a vender geladeira, micro-ondas, fogão, um monte de coisa para o pessoal da ativa e o inativo, entende? Então foi um projeto muito interessante. O Estado depois pegou meu projeto e botou crédito computador. Aí foi uma concorrência desleal, né? O Estado fez. Tem como, né? Mas enfim, eu percebi que isso que estava acontecendo comigo não era destinado apenas para uma pessoa, havia um plano para a humanidade, sabe? Então, e eu poderia tocar pessoas falando desse plano, sabe? Então, eu comecei a viver isso. A experiência com Deus não tem jeito. Por isso que a Bíblia diz, ele chama para si. Se tu pensar, cara, a Bíblia diz que Jesus transformou Pedro em pescador de homens. E uma coisa que expande muito a minha mente é que todo pescador, ele pega o peixe, tira ele da vida e traz para a morte. Mas o pescador de homens, ele tira da morte e traz para a vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você disse que aos 22 anos você teve um encontro com Deus. Uhum. Como é que fala aquela palavra? Metanoia, né? É a mudança de mentalidade. Isso. A pessoa que talvez não tenha passado essa experiência com Deus como você passou, mas está buscando uma santificação, como diz a palavra. Isso foi até um tema ontem do GC. A pessoa não tem essa mudança da noite para o dia também. Não, de jeito nenhum. Pois é, aí geralmente o ouvinte que está ouvindo a gente, mas eu não tive esse encontro com Deus, mas talvez eu tenha necessidade de buscar Deus. E como é que ela vai fazer essa mudança, essa santificação? Porque não é da noite para o dia, é um trabalho constante, não é isso? A Bíblia fala, como eu estava falando, né? O encontro com Deus, a Bíblia diz que ele nos faria pescador de homens, né? Então, como eu disse, o pescador tira o peixe da vida, da água, e traz para a morte. O pescador de homens tira o homem da morte e traz para a vida, né? Então, essa vida, ela não é uma vida sem sentido, é uma vida de liberdade. João 8,32, conhecereis a verdade te liberta. Como é o processo de transformação? Primeiro, tu tem que ter um encontro com Cristo. E o encontro com Cristo a gente pode ter agora, nesse momento. Não precisa de um mediador a não ser o próprio Jesus. Mas o homem
sozinho pode ter esse acesso a Deus. Nesse momento, aonde você está, você pode dizer, eu quero ter um encontro contigo, Senhor. Eu quero ter uma experiência contigo. Tu pode abrir a tua boca, falar, conversar, igual como a gente está conversando aqui com Deus, porque Deus não é uma entidade, não é uma força, não é a natureza, não, é uma pessoa, é um Deus, ele se relaciona com a gente. Então, isso é extraordinário, você ouve a voz de Deus. Então, você fazendo iniciando, isso quer dizer que você crê. Só que existe um próximo passo. Além de crer, você tem que se fundamentar. Se fundamentar é a metanoia. É trocar os fundamentos que nós tínhamos como pessoas sem essa direção, sem esse conhecimento da palavra de Deus. Vai trocando o fundamento. Aí é um processo. É a renúncia, né? É a renúncia. Você não faz um fundamento de uma casa da noite para o dia. Você pinta num dia, mas o fundamento não. Tem que deixar. É todo um investimento e fica debaixo da linha d'água. Entende? É porque vem também nisso o julgamento das pessoas externas, que uma pessoa acabou de ter um encontro com Deus, que quer ter uma vida com Deus, e a pessoa externa, pô, mas esse cara tá bebendo, não foi para a igreja, só que ele tá brigando com isso, é um processo. Só que as pessoas de fora não enxergam como enxergam de dentro, não é isso? Sim. E daí que vem a pessoa cai em si, né? Pô, mas por que eu tô bebendo aqui e tal, se eu tô indo... Aí, não é por força, nem por violência, entende? Verdade. Não é por força nem por violência. Quanto mais te aproxima de Deus, ele se achega de você, ele se achega para você. Então, primeiro é um processo. Crer, se fundamentar, ou seja, ser exposto à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semente que vai transformando a nossa mente. A Bíblia diz que ela penetra na junta e medula, na divisão da alma e do espírito. Então ela vai mudando. Quanto mais tu te expõe. Por que tu sabe que passar no sinal vermelho, tu tem que parar? Vai multar? Porque tu estudou a lei de trânsito. Exatamente. Entende? Até as criancinhas na escola aprendem que a lei, se tu não sabe, tu vai passar direto. A palavra de Deus é isso, é a lei de trânsito. Ou seja, ela não te impõe para te roubar tua liberdade, mas ela é uma proteção. É um muro de proteção, porque você sabe que você passar no sinal vermelho, você pode causar um acidente. Você pode perder sua vida a partir do desrespeito dessa norma. Entende? Então, a palavra de Deus, ela é fundamento, ela é direção, ela é proteção. Entende? Então, aí você crê, você se fundamenta na palavra de Deus, você se torna discípulo de Jesus. Ou seja, como é que eu me torno discípulo? Imitando o mestre. E aí você conhece a verdade. E aí sim tu é liberto. Então é um processo. Entende? Não é um passe de mágica. Não tem como ser de uma hora para outra. Não existe uma caminhada. É por isso que na igreja a gente busca esse discipulado. Entende? A gente busca conectar a pessoa a Deus a partir de um relacionamento. Deus nos chamou para ter um relacionamento. Então, observa bem, o homem, o ser humano, ele é um ser relacional. Né? Então, a gente precisa ter relacionamento um com o outro para que a gente busque essa realidade da transformação. E o julgamento, ele vai acontecer na igreja, qualquer lugar, vai acontecer em todos os lugares, né? Em todos os ambientes. O que a gente precisa saber é com quem a gente teve encontro. Sabe? A gente tem que ter segurança que a gente está no processo de crescimento, né? A gente está no processo de amadurecimento. E quanto mais a gente busca a Deus, mais nós somos transformados. Então, respondendo a tua pergunta, cara, posso resumir isso em uma frase. O que Deus faz em nós, Ele faz através de nós, sabe? O que Deus faz em mim, Ele quer fazer através de mim, porque nunca é só sobre você. É isso aí. Deus não veio buscar só você, Ele veio buscar o mundo. Pois é. Outra pergunta, Maxwell, como foi essa transição de você... você teve um chamado de Deus, né, para ser pastor, aí como foi essa transição de você abrir a primeira igreja, a segunda, a terceira, a quarta, e ao mesmo tempo conciliar com essa vida de empresário? Né? Gente, isso é um desafio, né? Desafio, né? Isso é um desafio, né? Lagoinha, ela é um desafio. A gente... nossa, são muitas frentes. Uma coisa que eu percebo é assim, me dá muito mais prazer em fazer meu trabalho. Eu sou voluntário na igreja, mas vai me dar muito mais prazer em fazer esse trabalho, em ver pessoas sendo transformadas, do que você pode achar que não, do que ganhar dinheiro. Às vezes eu estou aqui na frente do computador fazendo um processo, eu tenho uma sensação de perda de tempo, sabe? É lógico que a gente precisa trazer o sustento para nossa casa, para nossa família. Eu botei um time,
né, lá para me dar suporte, para me suportar lá na empresa. Botei um gerente e ontem, inclusive, nós estávamos em reunião e eu preciso gastar os meus dias. Tem uma canção que diz... É lógico que eu não consigo mais entregar os mesmos resultados que eu tinha antes, né? Eu estou tentando fazer com que... Eu estou na fase de fazer com que o meu time caminhe e construa e entregue os resultados que eu tinha antes, né? Mas eu ainda não consegui isso. Então, e eu sei que talvez eu tenha que ter a disposição para diminuir o padrão de vida que eu tinha, entende? É o que eu tenho. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, perder lá. Aquele que entrega a sua vida, ele ganha, né? Então, com Deus a gente não perde nada. Eu tenho certeza. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Eu ganhei da HP 30 dias de viagem pela Europa, aliás, para qualquer lugar do mundo, e eu nunca usufruí, porque eu não tinha tempo, entende? E eu, com a empresa e com a igreja, eu pude usufruir disso. Eu tinha quase 10 anos desse ganho. Eu fui para a Europa, passei 22 dias com a minha mulher, e eu, com a empresa e com a igreja, desfrutar. Bacana. A gente precisa também aprender a desfrutar. Não é muito fazer, é o desfrutar. Entende? Eu não tinha muito tempo para... Deus rei meu tempo. Então, como eu disse, não é fácil administrar isso daí. Eu estou num processo de transição mais lento. Não é, você tem que dar passos de fé, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter responsabilidade, porque eu já não sou solteiro, eu tenho 3 filhos, então eles não podem ser impactados com as minhas decisões de forma como eu era antes. Eu saí do trabalho e acabou, era só eu mesmo. Agora não, né? Então eu tenho um custo, né, de vida que já foi estabelecido ao longo desses 20 anos e que eu creio que Deus não vai deixar faltar, sabe? Eu creio que Deus vai dar estratégia, Deus reina o tempo, Deus faz conexões, Deus dá estratégia para a gente transbordar. A medida de Deus sempre é grande, é superlativa. Então, eu creio numa mente de governo, sabe? Eu creio numa mente... Deus nos chamou para governar. Então, a gente não pode ser escravo nem dessa realidade aí, ficar com medo e tal. Não, eu não tenho medo. Deus deu a direção. Deus me chamou, sabe? Agora, eu tenho que ter responsabilidade. Chutar o pau da barraca e jogar tudo para cima, eu não posso fazer isso, né? Foi construído. E o dia que, se Deus me pedisse, eu faço. Mas Deus não me pediu isso aí. Entende? Ainda não. Não pediu. Eu sei que eu não sinto tanto prazer em estar na empresa, em fazer os processos, em fazer minhas planilhas ponto a ponto de editais. Eu não sinto mais tanto prazer. Na verdade, quando eu estou aqui fazendo, daqui a pouco eu me pego, eu já estou fazendo. Eu prefiro estar aconselhando alguém do que fazendo esses processos. Entendi. Então, o que eu estou fazendo? Treinando alguém para fazer para mim, entende? Eu só olho os resultados. É mais uma parte estratégica de dar direção do que a operacionalização, porque eu também operacionalizava, né? Eu nunca confiei a ninguém a 100% a preparação de uma proposta técnica para ir para uma licitação. Eu fazia a planilha ponto a ponto. Então, eu pegava o edital, destrinchava ele em planilha ponto a ponto e colocava ao lado tudo aqui, a resposta para as perguntas do editais. Entendi. Agora, para a gente finalizar aqui, Maxwell, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público que está ouvindo, aquela pessoa que quer fazer aquela transição de carreira como você fez, de CLT para empresário. Qual é a sugestão que você dá para ele olhando para essa câmera aqui? Não tenha medo. Não tenha medo. Creia, olhe para o potencial que você tem. Se você quiser ficar com os mesmos resultados, faça as mesmas coisas. Resultado diferente requer ação diferente. Então, empreendedorismo também é fazer o que você não quer fazer, mas precisa fazer na hora que precisa fazer, para não perder a oportunidade, mesmo que você não tenha vontade de fazer. E no tempo necessário, sabe? Então é fazer o que você não quer, na hora que você precisa fazer, mesmo que você não tenha vontade de fazer. Porque senão, você vai ficar nas mesmas coisas. Isso é crescimento. Nasce, cresce, reproduz e morre. O crescimento é aprendizado. E aprendizado te faz acessar, abre os horizontes, né? E às vezes vem por uma necessidade. Esses acessos, o empreendedorismo vem muitas das vezes pela necessidade. Tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, às vezes, por uma necessidade, de repente tem uma oportunidade e, às vezes, por medo, a gente não se lança.
Não, te lance, acredite, faça de maneira responsável e planejada, né? Não vamos chutar o pau da barraca, sair todo mundo do emprego, porque senão fica difícil. As empresas precisam de funcionários, mas com espírito empreendedor, que consegue multiplicar os resultados, que consegue entender que ela faz parte de um sistema, e a teoria do sistema dentro da administração é um outro processo interessante, porque você faz parte, é uma engrenagem, né? Então, você faz parte de um sistema e você é uma parte importante desse sistema para fazer com que rode todo o processo, a economia de um estado, de uma nação ou de um setor que você atua. Nem todo mundo vai empreender, né? Não, nem todo mundo. Acho que 10%, 5% é aquela pessoa que é ousada, aquela pessoa que é corajosa, que se lança. Eu até acho que as pessoas não precisam entender que empreendedorismo é só ser dono do seu próprio negócio. Exatamente. Mas é ter uma mentalidade empreendedora. Porque o que é empreender? É resolver um problema. Resolver um problema. E quem ganha mais, quem resolve vários problemas, sim, não é isso? Sim. É atender uma necessidade. Olha, por exemplo, a minha empresa ela tem um slogan, facilitando a sua vida. Eu digo, pessoal, você não vende computador. Você não vende produto, você vende solução. Então, quando você vende solução para um cliente, ele vai te olhar como um solucionador de problemas. Então, ele vai buscar, né, em você uma resposta para a pergunta que ele tem no dia a dia dele. Então, eu posso vender computador, pendrive, qualquer coisa, usando a tecnologia para facilitar a vida dele. Então, eu creio nisso. É tentar entender a linguagem de negócio, o perfil que você tem e buscar ser resposta para a dor de alguém. E isso é muito legal, porque é isso que o evangelho é, resposta para a dor. Né? Então, isso multiplica, Deus multiplica isso, os acessos são incríveis. Verdade. Então, é isso. Pessoal, só lembrando que a Comercial dos Plásticos é patrocinador desse podcast. Então, eu agradeço ao ouvinte e até o próximo episódio e tchau! Demais.